Tem outro subgrupo que eu gosto bastante de tratar, que é esse zumbido com audiometria normal. Só que os pacientes chegam pra gente, eles falam que, doutora, o meu médico falou que o meu exame de audição, né, tá normal, então eu não tenho nada, tá? Mas ele tem zumbido. A questão é que a audiometria não captou o problema. Ponto final, tá? Então não quer dizer que ele não tem nada só porque não mostrou perda de audição. Então o que nós temos que lembrar nesses pacientes com zumbido e audiometria excelente? Precisa aprofundar a investigação. Às vezes a audiometria está excelente até os sons agudos, graves, médios, agudos, que é o beabá que todo mundo mede. Só que existem sons super agudos que o ouvido consegue ouvir, alguns aparelhos de audiometria conseguem testar e eles são justamente a zona mais frágil do ouvido. Então, se eu não procurar lá, pode ser que tenha uma perda de audição escondidinha lá e eu não vi. Se eu não vi, eu não fiz o diagnóstico, tá? Então precisa aprofundar. E outra coisa, mesmo que a pessoa tenha audiometria linda, sons graves, médios, agudos e superagudos, linda, precisa acompanhar periodicamente esse paciente. Porque às vezes ele tem uma doença que começa com zumbido, ao invés de começar com perda. Começa com zumbido, a gente vasculha a perda, não tem. E a perda vai aparecer depois. E daí que vai cair a ficha que era aquela doença, tá? O que a gente vai ter que investigar nos pacientes com zumbido e audiometria normal? O problema do metabolismo, aqueles que eu acabei de falar. Ou seja, aquele problema de metabolismo pode aparecer em gente com perda de audição ou em gente com audiometria linda, tá? ATM, que é articulação temporomandibular, é a junta da mastigação. Coluna cervical e emocional, ou seja, se o meu ouvido está normal mesmo, o que eu preciso pensar? Que a culpa talvez seja de algum vizinho do ouvido. Vizinho de baixo, pescoço, vizinho de cima, emocional, vizinho da frente, que é o odontológico, e o vizinho alimentar, que é o mais longe, mas com uma influência enorme na orelha. E qual que vai ser então o plano A para esse grupo de zumbido com audiometria normal? Se tiver problema de metabolismo, a gente vai fazer como fez no outro. Vai restringir cafeína, ou doces, ou gorduras, colocar fracionamento. Se eu achei um problema na ATM ou na coluna cervical, quem trata disso melhor do que eu, que sou otorrino, é o dentista. Então ele trata a disfunção temporomandibular, o fisioterapeuta, tá? Então se eu quero cura daquele zumbido, aquele zumbido não está na minha alçada. Então é meio que covardia eu ficar mantendo o paciente comigo se a cura dele pode estar lá com outro profissional. Então primeiro vai para lá, vai ver o que o dentista achou, o que o fisioterapeuta achou, tem ponto doloroso, tem nódulo, etc. Tentou e não conseguiu, aí volta para mim, a gente vai tentar dar um jeito, tá? E se for emocional, o que eu vou fazer? Tratar o estresse, ansiedade, depressão com uma das várias opções de tratamento que existem para isso. Então, de novo, quanto mais eu personalizar, quanto mais eu casar o tratamento com a suspeita da causa, muito mais provável que a coisa dê certo.